Fala galera, beleza? Aqui é Alexandre Miranda, professor de língua portuguesa. Sejam muito bem-vindos ao canal Gramatix para mais uma aula. A aula de hoje, acentuação gráfica. Tema muito importante para você que vai fazer concurso, para você que vai fazer vestibular, para você que quer só usar bem a língua portuguesa. Porque se você sabe bem as regras de acentuação, você sabe pronunciar corretamente uma palavra, sabe escrever corretamente uma palavra e por aí vai. Tá? Então, é fundamental saber essas regrinhas, que não são difíceis, diga-se de passagem. Antes de começar a aula, gente, eu peço, mais uma vez, para que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem aquele like. Isso faz com que o canal cresça cada vez mais, tá bom? Vamos lá, então. Acentuação gráfica. Você pode pensar o seguinte, vai sempre ter um acento aí, um acento circunflexo, um acento agudo. Não é bem assim, tá? A gente está falando aí de palavras que têm sílaba tônica. E claro, a gente vai trabalhar com acentuação, com regras de acentuação mais especificamente, mas a palavra pode ser paroxítona e não ser acentuada. Pode ser oxítona sem ser acentuada. Então, há diversas possibilidades, tá bom? Vamos olhar aqui quais são os tipos de palavras, quais são as nomenclaturas para as sílabas tônicas das palavras. A palavra pode ser proparoxítona, aí a sua sílaba tônica é a antepenúltima, tá? Por exemplo, você tem uma palavra como círculo, círculo, ela tem 3 sílabas. Na proparoxítona, a sílaba tônica será cir, tá? Ou seja, é a antepenúltima. Se você pega lá na separação silábica, 1, 2, 3, ela está lá na antepenúltima sílaba, tá bom? Paroxítona. Paroxítona é quando nós temos como sílaba tônica a penúltima sílaba. As proparoxítonas são sempre acentuadas e são minoria na língua portuguesa. São poucas as palavras proparoxítonas. Já as paroxítonas são maioria. E aí tem regras especiais de acentuação, tá bom? Como as proparoxítonas são poucas, acentua logo de uma vez tudo para ficar mais fácil. Né? Então, esse é o critério, tá bom? Oxítonas. Nas oxítonas, nós temos como sílaba tônica a última sílaba. Também com regrinhas especiais de acentuação, tá bom? Então, vamos lá. Proparoxítonas. As palavras proparoxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Sempre são acentuadas, como eu falei ainda há pouquinho. São acentuadas porque são minoria, então você acentua lá tudo de uma vez, tá? Exemplos de palavras proparoxítonas. Círculo, cálculo, mínimo, ávido, tímido, válvula. Ou seja, essas palavras aí elas têm como sílaba tônica a antepenúltima sílaba. Muito tranquilo a regra da proparoxítona, tá? É a mais fácil de todas essas aí que nós estamos vendo. Já nas paroxítonas, o que nós temos? Nós temos a sílaba tônica, tá? Sendo a penúltima. Então, elas vão seguir regras especiais de acentuação porque são muitas. Então, nós temos que estabelecer regras para que sejam acentuadas, tá? Exemplos aí de palavras paroxítonas: água, perfídia, imagem, hífen, bônus, pato, casa, mares, posto, etc. Reparem que não são todas as palavras paroxítonas que são acentuadas. Para que sejam acentuadas, é preciso que alguns critérios sejam observados, tá bom? Como eu disse que há regras bem específicas de acentuação para as paroxítonas e para as oxítonas também, tá? Então, as paroxítonas que são acentuadas são as seguintes: as terminadas em R, L, N, X, PS, AN, ANS, ON, ANS, UNS, ONS, US, I, IS, EI, EIS. Eu não vou botar exemplo de tudo, vai ficar muito grande, tá? Mas eu vou botar aí as principais terminações. Terminar com R, eu vou botar, tá? Eu não vou botar plural, por exemplo. Plural não faz sentido que nós coloquemos aqui, tá bom? Então vamos lá, exemplos de paroxítonas. Terminou em R, repórter. A palavra terminada em R será acentuada, tá? Fácil, terminado em L,
será acentuada. Hífen, terminando em N, será acentuado. Tórax, terminado em X, será acentuado. E por aí vai, tá? Você tem bíceps, órfão, álbum, neutro, vírus, táxi, jogue. E aí você pode pegar as terminações aí e conferir tranquilamente, tá? Então, terminou desse jeito aí, com essas terminações, você tem acentuação gráfica, tá? O detalhe é que bíceps, você pode ficar pensando, pô, bíceps, e tentar separar isso aí em 3 sílabas, mas a separação de bíceps se dá em 2 sílabas, tá? Bíceps, tá? É essa a separação. Por quê? Nós não podemos ter sílabas na língua portuguesa, por exemplo, se você pegar PS, não tem nenhuma vogal. Aí, não tem vogal. Você não pode ter uma sílaba sem vogal na língua portuguesa, tá? Então, o pis, no caso aí, fica junto à sílaba anterior, que tem vogal, tá bom? Então, é bíceps, tá bom? A separação é essa. Então, por isso é acentuado, porque é uma paroxítona terminada em PS. Tranquilo, gente? Há um detalhe importante quanto às paroxítonas e as oxítonas. Você pega a regra da paroxítona e compara com a da oxítona, né? É só inverter. Ou seja, se uma paroxítona terminada em R recebe acento, repórter, uma oxítona terminada em R não receberá acento. Por exemplo, amar. Amar é uma palavra oxítona terminada em R. Ó. Amar. Sílaba tônica é o mar, tá? Mas não receberá acento. E aí você pega uma paroxítona terminada em R, tá? Como repórter, e aí tem acento. Então a regra, ela se inverte, tá? Entre as paroxítonas e as oxítonas. Tranquilo? Oxítonas. As oxítonas são palavras cuja sílaba tônica é a última. Como as paroxítonas seguem regras especiais de acentuação, porque tem muitas também, tá? Então, exemplos aí de oxítonas: cipó, urubu, cajá, vintém, café, botequim, mulher, etc. Como nas paroxítonas, não é toda palavra oxítona que será acentuada. Por exemplo, urubu. Urubu é uma palavra oxítona, mas não é acentuada. Por quê? Porque não se acentuam as oxítonas terminadas em U. Tranquilo? Então, terminou em U, a oxítona não será acentuada. Então, é o mesmo critério das paroxítonas, tá? Não é toda palavra oxítona que será acentuada. Isso tem a ver com a sílaba tônica da palavra. Ela pode receber o acento gráfico ou não, depende da sua terminação. Então, nas oxítonas, nós vamos acentuar as palavras terminadas em A, as, es, o, os, em, ens, ei, el, oi, tá? Então, terminou desse jeitinho aí, a gente põe um acento gráfico. Exemplos: cajá, café, cipó, armazém, parabéns, tonéis, chapéu e herói. Tranquilo? Então, terminou desse jeitinho, a gente coloca o acento gráfico nas oxítonas. E aí, se você tiver dúvidas, faz aquela comparação que eu falei. Ah, eu já gravei todas as paroxítonas, todas as terminações que recebem acento. As oxítonas de mesma terminação não receberão. Isso vale também para quando você gravar a regra das oxítonas. Quando você gravar a regra das oxítonas, compare com a regra das paroxítonas. E aí você verá que as paroxítonas de mesma terminação não recebem acento. Por exemplo, aí para a gente citar a terminação com A, casa. Na palavra casa nós temos como sílaba tônica o K. E essa palavra não receberá acento porque é uma paroxítona terminada em A. E aí na oxítona terminada em A nós teremos o acento como aí em cajá, tá bom? Regra dos monossílabos, tá? Dos monossílabos tônicos. Nós temos o seguinte: acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em a, as, es, os, ei, el, oi. Você vai perceber que a regra dos monossílabos se assemelha muito à regra das oxítonas, tá? Porque só tem uma sílaba, então acaba sendo aí bem próximo da regra das oxítonas, exceto algumas terminações que a gente não tem aí, tá? Porque aí seria o acento diferencial, enfim, é outro critério para acentuar. Exemplos: lá, paz,
fé, pés, pó, sós, réis, céu, rói. Você tem aí palavras com essas terminações sendo monossilábicas, ou seja, elas só têm uma sílaba. E se elas terminam desse jeitinho aí, elas serão acentuadas. Um detalhe bastante curioso é que muita gente, ao usar determinado palavrão, né, CU, coloca lá o acento gráfico. Mas os monossílabos tônicos terminados em U não são acentuados. Então, nessa palavrinha aí, que muita gente utiliza como palavrão, né, uma palavra pouco nobre, essa palavra aí não tem acento gráfico, tá? Então, muita gente erra ao grafar essa palavra com acento gráfico. Não tem, tá? Mantenha aí sem acento e evite utilizar essa palavra aí pouco nobre, como eu disse. Regra dos hiatos. Acentuam-se o U e I tônicos quando formam um hiato com a sílaba anterior, estando sozinhos na sílaba ou acompanhados de S. Isso significa que, se o U e o I estiverem com qualquer outra letra, tá? Qualquer outra letra, acompanhando-os, você não vai colocar acento gráfico, mesmo que esteja fazendo hiato. Exemplo, a palavra juiz. Ó, juiz é hiato, mas o I está acompanhado do Z. Então você não pode colocar acento aí, como raiz também, tá? Não tem acento. Então vamos lá. Saúde, saída, faísca, ciúmes. Nesses exemplos aí, eu tenho o U e o I sozinhos na sílaba ou acompanhados de S. Nesses casos, eu vou colocar o acento gráfico, tá? Então, saúde, saída, faísca, ciúmes. Nesses casos aí, a gente coloca o acento gráfico porque essas palavras estão sozinhas, tá? Essas letras estão sozinhas ou estão acompanhadas de S. Aí são acentuadas. Qualquer outra letra ou seguida de NH, aí o acento não será utilizado, tá bom? E é isso, pessoal. A aula de hoje vai terminando por aqui, tá? A gente pede mais uma vez para que você se inscreva no canal, ative aí as notificações, deixe o seu like, que também é muito importante, e espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem esta aula, tá? Mostrem para os seus amigos, para a família, convidem-nos para que se inscrevam também no canal, para que participem, tá? E se você tiver alguma dúvida com relação a essa aula, você pode deixar seu comentário, que eu responderei da maneira mais breve possível. Agradeço a sua atenção e até a próxima. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.